Louvado seja o Senhor. Você pode dizer amém? Deus é bom, não é? Eu gosto de brincar assim. Quando a gente fala Deus é bom, você repete: Deus é muito bom. Está combinado assim? Deus é bom. Está meio assim. Vamos melhorar um pouquinho? Deus é bom. Você já parou para pensar quanta coisa da graça de Deus está envolvendo a tua vida? Eu conversava com um médico, né, durante o tempo da pandemia, e ele estava internado no hospital, e eu não podia visitá-lo, você sabe disso, estava lá em isolamento, e ele disse assim: pastor, ele era um intensivista da UTI, mas agora quem estava internado era ele. E ele disse assim: pastor, agora eu entendo quando o senhor fala que a gente não é dono nem do ar que a gente respira, porque eu estou tendo dificuldade para respirar. Então a gente começa agradecendo a Deus, até porque está respirando, porque Deus é bom. Ih, está ruim, eu vou ter que ensaiar mais. Deus é bom. Então aí olha para o teu coração e lembra pelo menos uma coisa da bondade de Deus. Você consegue lembrar uma na tua vida, não é na vida dos outros, na tua vida, uma. Lembrou uma? Então compartilha para quem está perto de você, da bondade de Deus. Olha, eu agradeço a bondade de Deus por isso. Olha aí, conversa, vamos ver. Agora vamos ver se vocês aprenderam. Deus é bom. Tá joia, queridos. Abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Nós começamos a estudar esse texto hoje pela manhã e eu queria continuar esse estudo a partir do verso 45. A Bíblia diz assim, Marcos capítulo 6, a partir do verso 45. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. E enquanto ele despedia a multidão, tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra. E ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. E quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, e então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenha medo. E então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. O coração deles estava endurecido. E nós começamos a estudar esse texto. Eu falei que há um desafio espiritual em viver a verdadeira fé, e que a contradição desse texto é que os discípulos ainda não tinham entendido o que significava a verdadeira fé. E isso fica claro no texto final, que diz, olha, não compreenderam o milagre dos pães, né? Porque o coração deles estava endurecido. Numa versão antiga, a mente deles estava fechada. E aí eu comecei a explicar o que tinha a ver o milagre do pão, não é? Com a dificuldade de crer. E Jesus estava dizendo, tem um tipo de fé diferente daquela que o povo estava discutindo entre si, que vocês precisavam viver. E ele então está dizendo, olha, a fé que eu quero não é a fé para me fazer rei, para que haja pão de graça, como a multidão queria fazer, não é? A fé que eu quero que vocês vivam não é apenas aprender uma liturgia para expulsar demônios e curar pessoas. A fé que eu gostaria que estivesse no seu coração tem alguns propósitos. E aí, nesse texto, Jesus ensina alguns propósitos. E a gente aprendeu alguns deles, melhor dizendo. É a capacidade de perceber onde
o Senhor está quando a gente não vê. Então os discípulos não estavam vendo Jesus, mas o que é que Jesus estava fazendo? Orando e intercedendo por eles. E aí então Jesus está dizendo: olha, a fé que eu espero que você tenha é capaz de discernir que eu amo você mesmo quando você não vê, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não está percebendo. Eu não abandonei você porque eu tenho um propósito. A segunda coisa que vimos hoje pela manhã é que a fé que Jesus queria que tivéssemos é aquela que nos faz discernir o que são as ondas na tempestade da nossa vida. E a gente aprendeu hoje de manhã que as ondas na tempestade da vida são degraus, onde o Senhor está subindo, escalando esses degraus para chegar mais perto da gente. Eles estavam vendo só as ondas, mas Jesus estava andando sobre as águas para chegar pertinho deles. E às vezes Deus usa as lutas da nossa vida como degraus para mexer com o nosso coração, porque a gente está tão entretido com a nossa própria vida que não discerne que precisamos de Jesus. E a terceira coisa que aprendemos hoje de manhã é que a fé que Jesus queria processar dentro do coração dos seus discípulos é que é capaz de enxergar além da tempestade. E é capaz de levar você a viver todo o potencial que Ele tem para a sua vida. E aí então, quando Pedro vê Jesus caminhando e diz: se é mesmo o Senhor, manda-me ter contigo aí sobre as águas. E aí o Senhor diz simplesmente: vem, né? E aí Pedro começa a andar sobre as águas. Então Deus quer que a gente aprenda a caminhar com Ele sobre as águas, indo além, enfrentando e descobrindo um potencial que a gente não conhece na gente mesmo, porque é graça de Deus. Mas eu queria continuar a estudar, e eu queria olhar agora para Mateus 14, versículos 30 e 31, que é o texto paralelo, que vai ajudar a gente a perceber a próxima lição de fé que Jesus queria ensinar. E diz assim: mas quando reparou o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? E a próxima lição de fé, desafio de fé para a nossa vida, é que o Senhor queria que nós vivêssemos uma fé que tivesse a resposta para uma pergunta: e se eu falhar? E se eu falhar? Fala para quem está pertinho de você: e se você falhar? Fala aí. Agora não fala só para o marido e para a mulher não, olha para trás, para frente, né? E se você falhar, como é que vai aí? Então a lição de Jesus aqui é tão tremenda, olha que coisa linda. Ele queria que os seus discípulos entendessem que se eles falhassem na jornada da fé, eles não precisavam perder a visão e o entendimento de quem é o seu Salvador, que é justamente neste momento em que falhamos na nossa fé, que Ele estende a sua mão para continuar sendo o nosso Salvador. É tremendo isso. No mundo, você é julgado, você é aplaudido ou criticado só por aquilo que você é capaz de fazer. Se você trabalha numa empresa e você, por alguma razão, quem sabe está vivendo um problema na sua vida e começa a não ser muito produtivo, tá? Você sabe que alguém vai chamar para você e vai dizer assim: olha, ou você volta a produzir, não importa se você está se separando, se você perdeu um filho, se vira aí, porque senão você vai embora. Tem um ditado que diz assim: olha, se você é rico, você tem medalha de ouro. Se você é inteligente, você tem medalha de prata. Se você é bonito,
tem medalha de bronze, e o resto que se lasque. Mas uma das coisas mais preciosas que a fé vai nos ensinar é quanto Jesus nos ama. E uma das coisas mais preciosas é saber que até quando a gente falha, Jesus continua nos amando. Pedro começou a andar sobre as águas, algo extraordinário, tremendo, maravilhoso, mas de repente ele começa a olhar para as ondas, o vento e dizer: isso que está acontecendo não é normal, tem algo estranho acontecendo aqui. E aí o que veio foi medo. E aí então ele afundou. Eu vou ter que confessar o meu pecado, eu acho que afundava também. Eu não sei você, mas eu acho. Quando você vai estar andando, o que está acontecendo aqui? Que coisa é essa? E nessa hora, Jesus vai, estende a sua mão e levanta Pedro e diz: que pena que você ainda não entendeu o que é fé. Fé é saber que nós temos um Deus que nos ama extraordinariamente. E que mesmo quando a gente falha, o amor dele não se afasta de nós. Talvez uma das lições mais difíceis na minha vida com relação a isso, eu aprendi na minha adolescência. Eu comecei a pregar com 12 anos de idade. Comecei a pregar nas praças, nas ruas. E com 14 anos a gente tinha um grupo missionário. E a gente saía pregando nas igrejas. E nosso grupo era um pouco radical. Nós tínhamos algumas ideias meio malucas. Nós entendíamos que todos nós estávamos em treinamento e todos nós tínhamos que pregar. Todos nós tínhamos que falar a palavra de Deus. E a gente escolhia o pregador pelo sorteio. A gente leu na Bíblia que Matias foi descoberto pelo sorteio. Então a gente era literalista, pegava a Bíblia e dizia: se Deus usa o sorteio, então a gente vai saber quem é o pregador pelo sorteio. E então, antes da gente se preparar para ir para o trabalho, a gente na semana anterior sorteava o pregador. E naquela semana eu fui sorteado, mas aquela semana era a pior de todas as semanas para mim. A gente estava vivendo uma crise familiar, a gente estava vivendo uma situação muito complicada na minha casa, a minha fé estava abalada, eu estava tremendamente angustiado. E aí todo o grupo missionário foi para uma cidade vizinha, nós morávamos na cidade de São Paulo, foi para uma cidade vizinha para fazer o trabalho missionário. Eles fizeram um trabalho fenomenal, mas eu não fui, eu não estava bem. Eu arrumei uma desculpa e não fui. Mas eu tinha a responsabilidade de pregar no domingo à noite. E então eu peguei um ônibus sozinho na tarde para ir até aquela cidade vizinha, e fui para lá e vi toda aquela movimentação, o povo trabalhando, fazendo tanto evangelismo, tanta coisa linda. E quando chegou o culto da noite, aquela igreja, que era uma igreja pequenininha, estava superlotada. E tinha gente do lado de fora, não cabia. Então eles abriram as janelas e tinha gente do lado de fora, ouvindo, assistindo pela janela. E eu era o pregador. E eu no ônibus estava sem sermão. E eu falei: Deus, eu não sei por que o Senhor me sorteou. Esse negócio não funciona, está tudo errado. E eu estava lá naquele ônibus, dizendo: Senhor, eu não sei nem o que eu vou falar. E aí eu imaginei assim: sabe uma coisa, Senhor, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar João 3,16, que todo mundo sabe de cor, e vou falar alguma coisa. E fui lá naquele dia, e preguei um sermão, João 3,16. Você lembra o texto? Que Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida. Está vendo? Você pode ser pregador, já sabe, não é? E aí eu fui lá, e comecei a pregar, e naquele dia algo extraordinário aconteceu. Era uma igrejinha pequena, eu fiz um apelo evangelístico, 65 pessoas atenderam o apelo e vieram para frente. E a hora que aquela
povo todo chegou na frente, eu comecei a chorar. Pedi licença, deixei com os meus amigos ali para aconselharem, orientarem, e fui embora. E saí pela porta do fundo, e tinha um terreno baldio ali do lado, e eu entrei no meio do mato, chorando, dizia assim: Deus, como o Senhor pode usar um cara como eu? Eu não me preparei, eu vim aqui de má vontade. E naquela noite eu aprendi uma das maiores lições da minha vida. Deus não está preocupado com a minha performance, Deus está preocupado com o meu coração e com a minha vida. Jesus queria que os seus discípulos entendessem que quando eles falham, o amor de Deus não se afasta deles. Deus repreende, como repreendeu a Pedro, falou: olha, por que você é um homem de pouca fé? Mas naquele momento, Jesus estendeu a mão e levantou o seu servo. Sabe por quê? Porque para Deus nós somos mais importantes para Ele do que as nossas falhas. Se você entendesse a grandeza do amor de Deus por você, você entenderia como Ele olha para você em todas as circunstâncias da vida. Quando eu penso na obra da salvação, e eu gosto de repetir isso sempre que eu posso, eu fico pensando na grandeza do amor de Deus por mim. Você pode entender isso? Eu vou repetir, você vai me ouvir pregar isso muitas vezes, porque esse é o cerne de tudo. Um dia a Trindade Divina se reuniu e disse assim: esse povo está perdido, esse homem todo, toda a humanidade vai para o inferno. Eles pecaram, e a Bíblia diz que os nossos pecados nos afastam de Deus, e por causa disso nós somos destituídos da glória de Deus. E aí na Trindade Divina houve um segredo, e o segredo é como eles poderiam nos salvar. E aí Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo elaboram o plano para a nossa salvação, onde o Filho, Jesus, a palavra viva de Deus, ia se fazer carne para habitar entre nós. E aí, gente, quando a gente olha isso, a gente diz assim: não, é normal, né? Mas você imagina um Deus infinito se fazer finito, e por toda a eternidade Jesus vai ter um corpo. Ele pagou um preço altíssimo por você, por mim. Por toda a eternidade Ele vai ter um corpo. Ele abriu mão da sua infinitude por toda a eternidade. Será que Ele não me ama? Ele amou quando eu ainda estava em pecado, diz a Bíblia. Mas não para aí, olha que coisa linda, maravilhosa. Ele vem aqui, habita entre nós, ensina a sua verdade, faz os seus milagres, mas no plano secreto de Deus, Ele tinha que tomar o meu e o seu lugar na cruz do Calvário, morrer pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. E a Bíblia diz que se Satanás, os principados e as potestades conhecessem o plano para a nossa salvação, nunca teriam crucificado Jesus. E então Ele é crucificado. E a história vai dizer que Jesus vai morrer em algumas horas, e na máquina de tortura chamada cruz, ninguém morria em algumas horas, levava 3 dias. Então como é que Ele morreu em algumas horas? E os estudiosos dizem que o coração dele explodiu quando Ele se fez pecado por nós, porque a sua natureza era completamente santa, e o santo se fez pecado por nós. Será que a gente não consegue entender o quanto Ele nos ama? E a Bíblia vai dizer que não para aí, porque a obra não parou na cruz. E a Bíblia vai dizer que entre a morte e a sua ressurreição, naqueles 3 dias, Ele desce a um lugar chamado Hades, que nós chamamos inferno. Sabe para quê?
para tomar das mãos de Satanás a chave da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele vai lá para aquele lugar, diz a Bíblia, e ele toma essas chaves nas mãos, ressuscita ao terceiro dia, só porque me ama e ama você. Se você entendesse a grandeza do amor de Jesus, primeiro, você não fugiria da presença dele, mas se você falhar, ele está ali para dizer: vem aqui, meu filho, volta aqui, porque eu tenho um plano para a tua vida. Pedro falhou quando caiu nas águas e mergulhou, e a mão de Jesus estava lá. Antes de Pedro negá-lo 3 vezes, Jesus o alertou e disse: essa noite, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E eu não sei se você já reparou, mas quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, naquela noite, o Evangelho de Lucas coloca um detalhe sensacional, é incrível. Ele diz que Jesus estava sendo julgado pelo Sinédrio, e ele olha pela janela e encontra o olhar dele com o olhar de Pedro, e naquela hora, Pedro cai em prantos, se arrependendo do que tinha feito. Até enquanto estava sendo julgado, aquele que me ama, que ama Pedro, que ama você, estava preocupado com a sua ovelhinha. Quando ele ressuscita, ele marca um encontro especial com Pedro na Galileia. E o interessante é que Pedro outra vez não tinha entendido a grandeza do amor, mesmo quando a gente falha. E sabe o que ele estava fazendo lá na Galileia? Pescando. Parece sem sentido isso, mas qual era a profissão dele? Antes, naquele mesmo lago, naquela mesma cidade, naquele mesmo lugar, pescador. E o que ele tinha feito? Largado os peixes e os barcos para seguir Jesus. Mas Jesus morre, ressuscita, marca um encontro com ele, e ele volta a ser pescador. E aí Jesus faz algo extraordinário, porque mesmo quando a gente falha, Ele não para de nos amar. Jesus faz uma pergunta esquisita demais. Eu já pesquei algumas vezes, não sou lá grande coisa como pescador, né? Mas às vezes a gente passa com um barquinho, um do lado do outro, e diz: e aí, está dando peixe aí? Não é que a gente fala? Não, aqui está ruim, ali eu peguei bastante, a gente vai com o barquinho para lá. Mas Jesus pergunta da praia para os pescadores, que eles não entendem quem é Jesus ainda. Ele pergunta, olha que pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Ele não perguntou: vocês pegaram peixe? Ele perguntou para a companhia de pesca que estava voltando a trabalhar: vocês estão falindo? Literalmente. E o que Jesus estava fazendo na praia? Assando um peixinho. E aí, quando ele está no barco, ele diz assim: lança a rede do outro lado. Eu acho que aqueles pescadores disseram: mas lançar desse lado, lançar daquele. Mas jogaram a rede do outro lado. E aí 152 grandes peixes entram naquela rede, começam a romper a rede. E aí Pedro olha para João e diz: eu já vi esse filme antes. A primeira pesca. E a Bíblia diz que ele se veste, porque ele estava sem camisa, sem roupa, pescando. Ele se veste, se joga na água e vai nadando, porque ele sabia que Jesus estava ali na praia por ele. O que acontece quando a gente falha? Jesus continua ali dizendo: filho, estou aqui, lança a rede do outro lado, vê se acredita que eu te amo, estende a mão para mim, segura em mim, não larga mais. Se você estiver vivendo esse tempo na tua vida, em que talvez alguma coisa deu errado,
E o seu coração, quem sabe, está dizendo: não tem lugar para mim nessa história. Eu quero dizer para você que Jesus te ama muito mais do que você pode imaginar, e que Ele tem planos para a tua vida, de transformação e de resgate, mesmo que você tenha falhado. Isso é tão verdade, que se você olhar para a Bíblia, você vai encontrar um profeta como Jonas. Eu às vezes olho para Jonas e fico pensando assim: Deus, o Senhor é bom demais, porque se um cara que trabalhasse comigo fizesse o que Jonas fez, eu não queria nem saber, porque Deus falou para Jonas: vai para Nínive, ele pega o barco, vai para Tarsis, e se esconde, não diz nem que é profeta, nem pregador, nem nada, ele está fugindo de Deus de tudo, e Deus vai buscá-lo no caminho para Tarsis, passa por uma batalha muito intensa, porque ele vai acabar na barriga de um grande peixe, mas de submarino, porque o peixe, ele é lançado nas praias perto de Nínive. Só Deus faz isso. E de má vontade ele prega, e milhares de pessoas se convertem, e Deus continua amando Jonas, e ele não entende a obra de Deus e o amor de Deus, e Deus então permite que ele fique debaixo da sombra de uma boboreira, de uma trepadeira, e ele então, naquela sombra, vê morrer aquela trepadeira, e diz: agora eu vou morrer de calor no sol. E Deus ainda olha para ele e diz assim: você não entendeu nada, que eu amo você, mas amo dessa população de 120 mil habitantes dessa terra, e você é capaz de amar só uma baboreira, uma trepadeira, e não consegue enxergar o meu amor. O que acontece quando eu falho? Eu tenho um Deus que me ama, que não desistiu de mim, e que continua trabalhando a favor da minha vida, e enquanto tiver um suspiro no seu fôlego de vida, o Senhor vai dizer: vem para mim, vem para mim, vem para mim, minha mão está estendida, eu tenho algo para fazer novo na tua vida. Esse era o tipo de fé que Jesus queria que eles aprendessem a viver. Última lição que eu vou aprender nesse texto, versículos 51 e 52, os dois últimos do nosso texto. Diz assim: então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Eu vou ler na versão da Bíblia na linguagem de hoje, essa versão não existe mais, mas eu gostei muito dessa tradução. Diz assim: aí subiu no barco com eles, e o vento se acalmou, e os discípulos estavam completamente apavorados. É que a mente deles estava fechada, e eles não tinham entendido o milagre dos pães. E aí a gente chega à conclusão de toda essa história, e nessa conclusão, Jesus, diante da reação dos seus discípulos, está dizendo para a gente o seguinte: apesar de todos os meus milagres anteriores, e agora o milagre de andar sobre as águas, sabe qual é a razão do seu desespero? É que vocês têm a mente fechada, ou na outra versão, o coração duro. E o interessante é que essa afirmação tinha sido feita para os discípulos, e geralmente nós pensamos que as pessoas que têm o coração duro não figuram entre os discípulos de Jesus. Mas Jesus está dizendo que os seus discípulos tinham o coração duro e a mente fechada. Por quê? Por que eles tinham a mente fechada e o coração duro? E uma das razões é a mesma razão porque eu tenho a mente fechada e o coração duro, e você também às vezes. Porque a gente é capaz de ver sem enxergar. É interessante isso, né? Ver sem enxergar. Eu não sei se você já teve
assim, peças da sua visão, né? Foi pego de peças de visão. Geralmente o homem tem mais que mulher, né? Isso é verdade. Às vezes eu chego lá e pergunto para a Mirna: onde é que está tal coisa? Ela dá risada, diz assim: na tua frente. Já aconteceu? Fala para mim se tem algum homem que já aconteceu isso na sua vida. Aleluia, que não sou só eu. Mas também acontece com mulher de vez em quando. Não é verdade que acontece com mulher de vez em quando também? Não é? Então, a gente vê e não enxerga. A gente vê o cenário, a gente vê as coisas, mas não percebe o mais importante. Agora o pior, vou falar aos homens que estão aqui, eu vou fazer assim, né? A sua mulher vai no cabeleireiro, arruma o cabelo, pinta as unhas, chega toda alegre, bonita em casa, e você não viu nada. Já aconteceu isso na sua casa? Misericórdia. A gente vê e não enxerga, não é? Mas nas coisas espirituais é a mesma coisa. Os discípulos estavam vendo os milagres de Jesus, mas não conseguiam entender quem era Jesus. Eles não conseguiam entender que Jesus não era só um professor da lei, não era simplesmente um profeta, um filósofo das boas ações da vida. Ele era o Deus encarnado, o Salvador, o Messias esperado, mas eles viam e não enxergavam. E apesar dos seus milagres serem constatações diárias para os discípulos, eles viam e não enxergavam. Eu fiz uma listinha aqui, eu não vou ler, mas eu vou citar aqui, tá? Só no Evangelho de Marcos, nos capítulos anteriores, o que eles viram de milagres. No capítulo 3, eles viram a cura de um homem com a mão aleijada. No capítulo 4, eles viram Jesus já acalmar outra tempestade. E eles chegaram a dizer: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? No capítulo 5, eles viram um endemoniado lá na cidade de Gadara, que ninguém conseguia segurar, nem as correntes, ser transformado. Eles viram a ressurreição da filha de Jairo no capítulo 5, a mulher com uma hemorragia ser curada no capítulo 5, a multiplicação dos peixes e dos pães no capítulo 6, e a multiplicação dos peixes e dos pães passaram pela mão deles. Jesus pegou os peixinhos e os pães e diz: daqui, pega os cestos, e começou a partir e enchia o cesto. Eles estavam olhando, Jesus partiu o pão e encheu o cesto, e o pão não acabava, e o outro cesto, e o outro, e os 12, terminaram de distribuir tudo, ainda sobrou 12 cestos. Eles viam e não enxergavam. Mas quantas pessoas são assim? Têm a mente fechada ou o coração duro? E quantos estão entre nós hoje? Quantos de nós temos sido alvos dos milagres de Deus, dos favores de Deus, das respostas de Deus? Quantos não somente têm visto isto, como participado de alguns milagres? Eu conheci algumas pessoas dessa igreja que já me falaram: Deus me curou. Encontrei, na última vez que eu vim aqui, uma senhora com quem eu orei, junto com ela, num momento muito difícil, que ela ia ter que começar todo um processo de câncer, de tratamento de câncer. Ela me disse, da última vez que eu vim aqui, né? O Senhor me curou, não estou fazendo tratamento nenhum, o tumor, eu acho que reduziu-se a milímetros, o que era enorme. Quantos eu vi sustento, desempregados que não têm passado fome,
Quantas relações familiares a gente viu os milagres do Senhor? Mas às vezes a gente vem e não entende, a gente vem e não enxerga, e a gente tem a mente fechada, ou o coração duro. E o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos é: enxergue quem tem estado ao seu lado e tocado em você com o seu toque de graça todos os dias, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam toda manhã a misericórdia de Deus toca a sua vida outra vez, coisas grandes ou pequenas. Jesus é o nosso Salvador, mas às vezes a gente não enxerga. Eu me lembro de uma senhora que uma vez me ligou e disse: pastor, eu preciso que o senhor ore por mim, eu estou vivendo um momento muito difícil na minha vida, eu quase perdi a minha casa. Eu falei: mas como assim, perdeu a sua casa? Ela disse: não perdi, porque no último dia, na última hora, aconteceu isso, eu nem me lembro mais o que tinha acontecido, eu consegui pagar as prestações que estavam atrasadas e deu tudo certo. Eu falei: aleluia, graças a Deus. Mas continua orando por mim, pastor, porque minha vida está muito difícil. Eu falei assim: porque meu marido perdeu o emprego e ele está desempregado. Ela falou: não, agora ele arrumou um emprego novo, vai começar próximos dias e vai ganhar o dobro do que ganhava antes. Eu falei: então aleluia, graças a Deus. Ela falou: mas agora o meu marido vai ter que fazer uma cirurgia, pastor, ora por mim. Eu disse: mas o que aconteceu? Alguma coisa grave? Não, é que ele ainda tem o plano de saúde da outra empresa, e a gente aproveitou para ele fazer uma cirurgia eletiva que ele tinha que fazer, enquanto ele tem o plano de saúde. Eu falei: minha irmã, para com isso, a senhora não está vendo o que Deus está fazendo na sua vida, a senhora está reclamando do quê? É que a minha vida é ruim, pastor. Não, a tua vida é uma bênção, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Tem gente que vê e não enxerga. Agora, não são só eles, não. E você? Você já reclamou da vida? Sabe o que Jesus queria ensinar? Que fé é enxergar Deus agindo, mesmo quando a gente não entende. Por isso hoje é tempo de crer, é tempo de agradecer, é tempo de enxergar. E Jesus estava dizendo: eu quero que você tenha uma fé capaz de ser agradecido em toda e qualquer circunstância da vida, porque eu tenho cuidado de você. Está entendendo? Mas Jesus estava dizendo que o problema da mente fechada é porque eles conheciam, mas não confiavam. Eu creio que não havia pessoas na terra que mais conhecessem a Jesus do que os seus discípulos. Naquele momento da história não tinha mais ninguém. Eles tiveram o privilégio de viver com Jesus dia e noite durante 3 anos. Mas o grande problema de alguém que tem a mente fechada ou o coração duro não é conhecer, mas é confiar. Eles conheciam, mas não confiavam. Uma vez eu fui visitar uma pessoa, essa pessoa estava se desviando do Evangelho, dos caminhos de Deus, e eu comecei a conversar com aquela pessoa. Aquela pessoa tinha uma mente extraordinária, sabia versículos de cor da Bíblia de uma maneira extraordinária. Eu não sei como aquela pessoa sabia tanto de versículos de cor da Bíblia. E eu comecei a conversar com ela e comecei a dizer: querido, olha só o que está acontecendo na tua vida. Lembra do que a palavra falou? Eu sei, pastor. E começava a recitar o versículo. E eu continuava conversando e eu dizia: mas olha, pensa nisso. Lembra que a palavra? Eu sei, pastor. E recitava o versículo. E foi assim por 1h30. E eu tive que dizer para ele: então, querido, você conhece tanto, mas vive tão pouco. Confia tão pouco. Descansa tão pouco nas palavras do Senhor. E às vezes a gente é assim, a gente conhece muito, mas não confia. Eles não eram capazes de colocar em Jesus a sua confiança,
E isso está na palavra de Deus. Eu fiz uma pesquisazinha aqui, lá em Marcos, e olha só o que aconteceu. Eles não confiavam nas intenções de Jesus. E esse às vezes é um problema para a gente. Será que eu posso confiar que a intenção de Deus para a minha vida, o plano de Deus para a minha vida é bom? Como é que eu posso ter certeza disso? Lá em Marcos 4:38 diz assim: Mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. Afinal de contas, o Senhor se importa mesmo com a gente? Sua intenção é boa? E tem muitos de nós que temos medo de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, porque dizemos: será que o plano dele é bom para a minha vida? Será que o plano dele mesmo vai funcionar? Será que a intenção do seu plano é boa para comigo? Porque parece que o meu plano é melhor. Eles não confiavam nos métodos de Jesus. E lá em Marcos capítulo 6, Jesus vai dizer para eles, depois capítulo 8, vai dizer: dai-lhes vós de comer, na multiplicação dos pães, dai-lhes vós de comer. E eles olham para a multidão e dizem assim: vai custar 200 denários, uma fortuna. Eu acho melhor o Senhor despedir esse povo e cada um que se vire. Porque eles não confiavam nos métodos de Jesus, eles estavam fazendo cálculos, eles confiavam nos seus métodos. Eles estavam fazendo como a gente faz hoje, tenta se livrar do problema. Como nós somos parecidos, diante das nossas lutas, a gente rapidamente desiste de pessoas para ficar com as coisas. Mas Jesus desistiu de toda a sua infinitude para ficar com você. Eles eram capazes de confiar mais no seu esforço pessoal e humano do que no poder do Salvador. A Bíblia diz que nesse texto eles estavam remando contra o vento, enquanto Jesus caminhava sobre as águas para salvá-lo. É interessante isso. Eu confio no meu braço, mas não confio naquele que anda sobre as águas para me conduzir. Eles eram capazes de crer naquilo que ninguém acredita. Eles criam nos espíritos e fantasmas, mas não eram capazes de crer que Jesus era o Filho de Deus e o Messias prometido. Como nós somos parecidos. Nós sabemos, nós conhecemos, mas não confiamos. Conhecemos a sua história, a sua mensagem, os seus milagres, a sua casa, a sua palavra, mas não confiamos a nossa vida, o nosso presente, o nosso passado e o nosso futuro nas mãos do nosso Senhor. Porque nós não queremos que Ele assuma o controle das nossas vidas. E o interessante é que às vezes a gente até ora, mas a gente ora não para que Ele faça a vontade dEle, o jeito dEle, o processo dEle, a sabedoria dEle na nossa vida. Eu acho que se eles estivessem orando, eles diziam assim: manda Jesus para vir aqui remar junto com a gente, porque o vento está forte e a onda também. Mas se Jesus vinha caminhando sobre as águas, estava fora do contexto. Agora não fala para ninguém não, mas só pensa. Quantas vezes você já orou assim: Senhor, eu tenho que fazer isso, aquilo outro. Pega fulano, quebra a cabeça dele, que esse cara está muito chato. Pega ali, faz assim. Fala a verdade. Não é? E aí a gente vai aprender a dizer: Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para mim nessa circunstância? Revela para mim a tua vontade. Revela para mim o teu propósito. Eu quero aprender a andar do teu jeito. E quando Deus começa a fazer milagres, às vezes, a gente que está acostumado com a musculação da vida para enfrentar os problemas, para estar forte para enfrentar os problemas, fazemos o incrível,
Deus faz um milagre na nossa vida, e como a gente está treinado pela vida a descobrir os processos do sucesso, a gente vai dizer quais foram os passos do meu sucesso, e a gente não vê que era um milagre. Jesus estava dizendo para aqueles discípulos que estavam com o coração duro: confie a sua vida, a sua alma, a sua família, seus queridos, seu passado, seu presente, seu futuro, ao único que de fato te ama e pode intervir. Você precisa conhecer, mas se você não confia, não vale nada conhecer. Se você não aplica, não vale nada conhecer. Termino. Terceira razão porque o coração era duro, era porque eles estavam tremendamente impactados por tudo quanto Jesus fazia, mas ainda não haviam se tornado adoradores. A maior dificuldade para um judeu era adorar qualquer coisa ou pessoa que não fosse Yahvé, o Deus dos seus antepassados. E o interessante é que a adoração a Jesus pelos discípulos só começa a ser escrita nas Escrituras quando eles o veem ressuscitado. Até então, eles não conseguiam adorá-lo, porque eles tinham tantos conceitos de Jesus. Ele é um rabi, um mestre, um filósofo, um profeta, um curador, um homem que Deus abençoa, mas eles não tinham entendido quem era Jesus, aquele que tomaria o lugar deles na cruz, desceria ao Hades, ressuscitaria, para que eles pudessem ter livre acesso à presença de Deus. Não o adoravam, porque tinham o coração duro. E eles eram como tantos de nós hoje. Depois de uma grande crise, nós ficamos atordoados pelos fatos, mas não nos curvamos para reconhecer quem é o nosso Redentor. Ficamos elaborando os passos da nossa vitória. Outros até crerão, mas não se renderão, como se o milagre passado não mais tivesse qualquer coisa a ensinar ou mesmo a pedir ao seu coração. Eu me lembro quando cheguei em Curitiba, conheci uma família, e essa família tinha uma senhora que viveu uma situação muito forte de uma enfermidade, e um dia ela estava orando, e Deus lhe deu uma palavra, e essa palavra foi a cura do rei Ezequias, quando Isaías vai lá e profetiza a cura dele, e aquela mulher toma aquela palavra e diz: hoje Deus me curou. E ela era casada com um alemão engenheiro, você pode imaginar a cabeça matemática, e ela dizia assim: olha, Deus me curou hoje. Ela estava nesse dia de oração, falando para Deus: os meus filhos são pequenos, eu queria vê-los, Senhor, pelo menos me dá a capacidade de ver os meus filhos crescerem, e Deus lhe deu aquela palavra. E o marido, um engenheiro alemão, olhava, não crente, racionalista. Só que quando eu cheguei na igreja, anos já tinham se passado disso, e aquela mulher estava curada, de fato, ela é viva até hoje, os netinhos dela já apresentei na igreja. E um dia eu olhei para ele e falei: irmão Arno, não, meu querido Arno, sua mulher foi curada. Ele falou: é verdade, foi curada. Mas o senhor é capaz de enxergar quem curou? Ele baixou a cabeça, disse: ela disse que foi Deus. Ela disse que foi Deus ou Deus curou? Eu acho que Deus curou.
E você acha que Deus não tem nada para falar com você? Porque todos esses anos, você tem visto as misericórdias do Senhor, o poder do Senhor na sua vida e tanta coisa. Ele falou, mas eu tenho muita dificuldade de entender. Como é que essas coisas acontecem? Eu falei, sabe, a grande lição da fé não é entender os processos de Deus. A grande lição da fé é crer que Ele vive, que Ele me ama, que Ele faz e que Ele quer tocar a minha vida. E eu tive o privilégio de batizar esse homem. Porque o coração dele se amoleceu. Tem gente que se afasta do Evangelho. Eu me lembro de alguém que uma vez disse para o Dr. Shelley, já fui crente. Estava num ônibus, viajando. Ele falou, mas e por que você não é mais? Ele falou, porque aquela igreja que eu estava fez isso, fez aquilo outro. Eu fiquei doente, ninguém me visitou. Eu tive problema, ninguém estava preocupado comigo. E assim foi. E aí o Dr. Shedd, quem conheceu o Dr. Shedd, era uma pessoa muito simples, humilde. Ele virou assim, que pena que você não entendeu que Jesus já fez tudo isso por você. E Ele está aqui agora. Tem gente que vê e não enxerga. Tem gente que participa e não adora. Quando a gente descobre esse tipo de fé, a gente se joga aos pés do Senhor e diz, Senhor, não quero largar do Senhor, nem sempre vou entender. Algumas pessoas dizem que nos momentos difíceis da vida a gente pergunta não o porquê, mas o para quê. Eu vou dizer para você que eu não acredito nisso não. Às vezes a gente nem pergunta nem o porquê, nem o para quê, porque você não vai achar a resposta. A gente olha para quem? A gente olha para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e anda com Ele, por fé e não por vista. A gente anda por fé e não por vista. Tem um hino muito gostoso de cantar, não vou pedir porque vocês vão ficar tudo nervoso aqui, o pessoal da música já fica irritado quando eu falo isso, mas que fala, né, que o Coliseu não matou a igreja, lembra disso? Né? Vocês sabem cantar, já cantaram aqui, não é? E ele fala justamente isso, né? A gente está de pé por quê? O que diz aquele hino? A gente vive por fé, por isso estamos de pé. Queridos, a gente não está de pé porque a gente sabe. Os diplomas não valem nada. Onde está guardado o seu diploma? Eu não sei. Eu tenho vários, doutorado e tudo mais. Está guardado em algum lugar na minha casa, tem que caçar. As medalhas não valem nada. Eu tenho uma gaveta de medalha, de coisinha lá, tal, etc. Não cabe mais na gaveta. Não tem sentido. Mas a graça de Deus vale tudo. Hoje eu queria orar com você, porque às vezes o nosso coração está em conflito. A gente está perguntando, onde está Deus? Quando as coisas difíceis estão acontecendo, a gente aprendeu hoje de manhã, lembra disso? Ele está intercedendo por você, e está caminhando na tua direção. A gente pergunta às vezes para Deus, Senhor, o que são as ondas dessa vida? Tanta luta, tanta dificuldade, parece que a gente sai de uma, entra na outra. São degraus nos quais Jesus está se aproximando mais de você. A gente pergunta para o Senhor, né? O que acontece quando eu falho? Ele diz, eu estou ali do seu lado para estender a tua mão, mas eu só peço uma coisa, começa a enxergar, começa a ouvir e se deixar moldar. Eu não sei se tem alguém aqui hoje que está vivendo uma crise de fé.
As crises de fé, elas acontecem dentro da alma da gente. Às vezes ninguém sabe, só você e Deus. Jesus me mandou falar isso para você, Ele está aí do teu lado, para segurar na tua mão. Talvez você esteja vivendo um tempo que você diz, eu queria ter o coração mole, mas eu não consigo, parece que eu estou endurecido. E o Senhor vai dizer assim, deixa eu abrir os teus olhos para você enxergar onde eu estou, do teu lado. E sabe a hora mais gostosa? É a hora que a gente recebe o abraço do Senhor Jesus. Ah, quando a gente sente o abraço dEle. Às vezes a gente não sabe nem o que falar para Ele. Mas Ele vai lá e nos abraça e diz, filho, eu ainda tenho algo novo para fazer na tua vida. Queria orar com você. Se hoje o Espírito Santo de Deus está mexendo com o seu coração, para abrir os olhos, em alguma área da tua vida, para abrir os olhos da alma, para crer no imponderável de Deus, para abrir os olhos da alma, para enxergar que você não vai conseguir escrever a fórmula do sucesso, porque não está nos passos que você vai delinear, mas está na mão que você vai segurar do Todo-Poderoso. Se você é aquele que sabe, quem sabe um monte de versículos de cor, mas hoje Jesus está dizendo, vamos colocar em prática. Então eu queria orar por você. Se você é essa pessoa, vai ficando de pé aí no lugar que você está, que eu quero orar por você, e a gente vai clamar ao Senhor pela tua vida. Fica de pé, eu quero orar por você. Talvez você esteja vivendo um tempo difícil, não é? E hoje Deus te mandou aqui, nessa noite de calor, para fazer algo novo na tua vida. Eu creio num Deus Todo-Poderoso que responde às orações. Alguém vai perguntar, mas por que o Senhor faz isso todo culto? Porque eu acho que Jesus é digno de uma resposta quando Ele fala com a gente. E a gente tem que se manifestar. Se de fato os nossos olhos estão abertos, a gente pula no colo de Jesus, correndo. Vamos orar juntos?